Obrigado, André. Amanhã, só para o pessoal da igreja ficar ciente, amanhã já vai vir o eletricista aqui, já vamos acertar aquela questão ali da fase, tá? Esse aí é o Rafael? Caramba! Antigo Rafinha, né? Antigo Rafinha! Caramba, tá grande demais, né? Prazer vê-lo, Rafael. Hoje não vou nem comentar sobre o marido da Gilza, para não cometer muito pecado, né? Com aquela camisa ali, com aquela estrela solitária, né? Mas eu quero dizer para você que nós não estamos solitários, porque nós temos Jesus no nosso coração, né? E eu quero aproveitar e falar exatamente sobre isso, né? Nós temos trabalhado durante todo esse ano, né? Já temos e vamos fechar o planejamento para o ano que vem. Durante todo esse ano nós estamos trabalhando sobre o grande tema, caminhando na visão do reino de Deus. E em cima desse tema temos tido vários subtemas, né? Hoje nós encerramos essa questão de caminhando na visão do reino de Deus. Nós mostramos a todas as pessoas que a solução é Jesus Cristo. É importante também lembrarmos que caminhando na visão, no entendimento do reino de Deus, mais do que nunca, a igreja precisa resgatar valores. O tema dessa reflexão, dessa noite, que Deus quer falar nos nossos corações é esse: caminhando na visão do reino de Deus, resgatamos valores. Ao longo da nossa caminhada cristã, como Paulo adverte aos Romanos, no capítulo 12, às vezes nós nos amoldamos a este mundo. Nós começamos a querer caminhar de acordo com Deus desse século. Nós estamos, às vezes, muito mais preocupados com o que os outros vão pensar de nós do que o que Deus sabe de nós. Então, nessa reflexão dessa manhã, eu quero meditar nisso. E já lemos o texto que se encontra lá em Lucas, capítulo 15, dos versos 8 a 10. É interessante entendermos esse conceito, esse contexto. Esse texto começa, e Lucas ele faz um apanhado ele é um pesquisador, ele faz um apanhado do primeiro evangelho, que é Marcos, pega Mateus, e existem algumas parábolas que só Lucas tem. E para entender esse contexto é necessário que nós leiamos os 3 primeiros versos, que diz, os 3 primeiros, só para o pessoal acompanhar lá, 1 a 3, de Lucas 15. Eu vou ler aqui na versão de vocês, para que todo mundo veja junto. Chegando-se a ele, todos os publicanos e pecadores para ouvir, e os fariseus e os escribas murmuraram, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E ele lhe propôs esta parábola, dizendo, aí vem uma série de parábolas, são 3 parábolas aqui, porque tal qual esses fariseus, esses escribas, que eles se achavam e a gente está estudando essas quarta-feiras na carta de Romanos, em que eles se achavam que a salvação era somente para eles, só o judeu tinha direito de alguma coisa, só eles tinham. Às vezes na nossa igreja, na nossa comunidade de fé, nós descartamos algumas pessoas. Às vezes, como pregamos da última vez, às vezes caminhando na visão de Cristo, nós não percebemos as pessoas que estão à beira do caminho, não percebemos as pessoas
que estão como gadarenos na nossa vida, e às vezes, e não poucas vezes, nós acabamos perdendo a percepção de valores que são inegociáveis para quem caminha na visão do reino de Deus. E Jesus está ensinando aqui, naquele contexto histórico, que mais precioso que bens materiais são pessoas. A ponto dele, e aí tem que entender o contexto, ele não abandona as 99 na primeira parábola. Ele deixa as 99 em quê? Em segurança. Mas ele vai atrás daquela que havia perdido. A vida tem valor. E às vezes nós não entendemos isso. Às vezes, o problema às vezes de uma igreja é que a gente fala assim, é melhor mesmo que fulano saia, porque para trazer problema é melhor ficar só a gente aqui. Nós não valorizamos, muitas vezes, pessoas. Estamos mais preocupados com o nosso bem-estar. Estamos mais preocupados com o nosso status quo. Estamos mais preocupados com o ambiente que me faz bem. E nos esquecemos do nosso chamado em Cristo Jesus. Nos esquecemos para que Deus nos vocacionou. Esquecemos da nossa missão. Esquecemos que Deus fundou essa igreja há faz 87 anos para resgatar vidas, valores. E ele fala primeira parábola dele, ele vai falar sobre a ovelha perdida. E hoje eu vou falar sobre a dracma. E no próximo domingo eu vou estar falando sobre o filho perdido. Já vou dando o tema já para o Bruno. Não o filho pródigo. O filho perdido é o filho mais velho. E o tema da mensagem será perdido dentro de casa. Às vezes nós somos assim. Mas hoje vamos pegar essa parábola aqui. E ela diz, depois de falar a parábola da ovelha, ele fala, o qual, e lembre do contexto, tá? Deus, em Cristo Jesus, está sendo confrontado pelos religiosos daquela época, pelos fariseus, pelos escribas que estavam murmurando, reclamando de Jesus, dizendo que ele recebia pecadores, ou seja, estava dizendo que ele era impuro, que ele não era igual a gente. E ele faz a parábola da ovelha e ele continua, qual é a mulher? Ele já provoca, né, gente? Ele fala mulher, que para judeu não vale nada. Olha a provocação aqui que Jesus faz. Qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e a procura com muito empenho até encontrá-la? E quando encontra, reúne as amigas vizinhas dizendo, alegrem-se comigo, porque eu achei a dracma que eu tinha perdido. O Senhor Jesus fala, e eu afirmo a vocês, que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Senhor nosso Deus e Pai, glorificado, exaltado é teu nome, Senhor. Ó Pai, que teu Espírito Santo tenha liberdade para falar no nosso meio nesse momento, Senhor. Purifica, meu Pai, pelo sangue do Cordeiro, para que eu seja um instrumento fiel da tua palavra, Senhor, e que eu possa transmitir em nome de Jesus aquilo que tu queres, e que os nossos ouvidos estejam abertos e atentos para ouvir a tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. É claro que a gente podia aqui fazer uma grande exegese, né? Seminarista gosta, né? Fazer exegese, hermenêutica. Eu gosto de pegar o texto, né? Entender o texto no seu contexto, entendendo que esse texto foi escrito há praticamente 2000 anos atrás, e fazer uma aplicação lógica para hoje.
dia 8 de outubro de 2023. Claro que sem acrescentar nada ao texto, que o texto não esteja dizendo. Mas se você ficar só no contexto histórico, não tem praticidade. Vamos entender algumas coisas, então por isso que eu não quero aqui falar muito sobre o simbolismo da parábola, mas o que Jesus ele quer trazer para aquele povo naquela época e quer trazer para nós hoje é uma reflexão sobre qual é o papel da igreja, qual é o meu papel, qual é o seu papel quando um pecador se arrepende. Qual é o papel da igreja? Qual é o meu papel? Qual é o seu papel quando alguém cai? Quando alguém se perde? O que eu e você estamos fazendo para resgatar essas pessoas? Ou será que eu e você somos como os fariseus e escribas deste texto, que murmuram, porque andamos com pecadores e comemos com ele? Andar é diferente do que diz o Salmo 1. Assentar, parar, se deter. Aqui o contexto histórico é outro. Aqui Jesus está buscando aquelas pessoas que estavam perdidas e que precisam de arrependimento. Primeiro ponto que eu quero extrair desse texto da dracma perdida, entendendo todo o contexto, que essa dracma ela representava um dia de trabalho, né? Então 10 dracmas, ela tinha 10 dias de trabalho. Então um dia de trabalho é muito importante. E às vezes nós descartamos, nós desprezamos coisas porque nós achamos que temos muito. Mas para Deus, cada vida é importante. E eu, preparando essa reflexão, eu me lembrei daquele filme, A Lista de Schindler. Alguém lembra? E ele, ao olhar os automóveis, olhar os bens, ele falou assim: eu podia ter vendido isso e ter salvo mais vidas. E às vezes nós perdemos essa visão de Deus. Perdemos, nos tornamos às vezes religiosos, escribas e fariseus. Esquecemos de princípios e valores. Interessante que essa mulher, nessa parábola, ela é fictícia. Ela é para exemplificar o ensinamento que Deus quer dar. Essa mulher, ela não perdeu essa moeda ou essa dracma na rua. Ela não saiu e perdeu essa dracma. Ela perdeu dentro de casa. Ela não saiu de casa, mas dentro de casa ela perdeu. Interessante é que essa mulher, ela entende que essa perda é algo valioso, e às vezes nós perdemos coisas valiosas dentro da nossa própria casa, seja ela a casa que você mora, seja ela a casa onde você congrega. Às vezes perdemos valores no seio da igreja. Os visitantes depois podem perguntar: em Istambul é muito comum, vocês explicam, eu vou perguntar aqui que é Istambul. Em Istambul é muito comum perdermos valores verdadeiros dentro da própria casa. O interessante é que a mulher, ao perceber que havia perdido algo de valor, a primeira coisa que ela fazia é acender a luz. E temos que entender o contexto daquelas casas, né, daquela época ali, do tempo de Jesus, né, eram casas pequenas, deviam ter no máximo 15 metros quadrados. Todo o trabalho do povo daquela época ou era feito no telhado, aí vocês vão entender Mateus 24,
Ou ele é feito um telhado, ou ele é feito na rua. A casa não é como nós usamos hoje. A casa ela era utilizada apenas para fazer as refeições e para dormir. E não tinham janelas, né? Tinham pequenos orifícios em cima para iluminar. Então essas casas geralmente elas eram escuras, elas necessitavam de iluminação, por isso que ele fala para acender. Interessante é que essa mulher, ao perceber que ela perdeu a sua dracma, perdeu a sua moeda, ela não desistiu, ela não abandonou o seu propósito de recuperar a moeda perdida. Muitas vezes, eu e você somos descuidados em guardar aqueles tesouros que Deus tem para nós. Aí passando por uma outra aplicação, e aqui obviamente o texto fala de arrependimento, de pessoas que são salvas, mas eu quero também entrar aqui em contexto de família. Às vezes, perdemos o nosso casamento, ou estamos quase perdendo. Estamos perdendo os nossos filhos, estamos perdendo os nossos relacionamentos, e às vezes nós ficamos desanimados, queremos desistir, achamos que não vale a pena, é muito trabalhoso, e o texto vai mostrar isso. Resgatar valores dá trabalho, resgatar princípios da palavra de Deus, resgatar pessoas que estão indo para o inferno dá trabalho, e às vezes nós não queremos ter esse trabalho e deixamos de lado. Mas se nós estamos e queremos viver caminhando na visão do reino de Deus, precisamos estar atentos para resgatarmos valores que se perdem. Muitos de nós somos descuidados, e às vezes quando isso acontece, ficamos desanimados, estamos cansados para procurar aquilo que se perdeu. Nós às vezes nos conformamos com muita facilidade com a derrota, nos conformamos com a derrota, nós não nos preocupamos, às vezes nós desistimos do casamento. E no aconselhamento de casais, e a pergunta básica, né? E se não der certo? Pastor, se não der certo, a gente separa. Começou mal. Lembro-me, e eu vou falar de mim, do meu trabalho secular, em que tinha muito sigilo. O pessoal aqui da igreja sabe por que eu estou falando isso, né? Muito sigilo. Só que eu era boca nervosa, eu contava tudo para minha esposa. E os meus superiores sabiam disso. Falavam assim: Moreira, tu é maluco, rapaz, tu vai contar para tua esposa. Quando você se separar dela, ela vai abrir o bico e tu vai para a cadeia. E pior que vai todo mundo para a cadeia junto contigo. Não era bandido não, tá, gente? Calma, tranquilo. É outra esfera, é outra situação, né? Olha a mentalidade do cara. Quando você, não era nem se eu me separar, é quando você se separar da sua esposa, ela sabe da tua vida toda. E eu falava assim: cara, eu não vou me separar da minha esposa nunca. Tá falando isso agora, porque geralmente os meus colegas de trabalho já estavam no terceiro, no quarto, no quinto casamento, porque perderam valores, o valor familiar. Uma coisa que eu sempre preservei, mesmo antes de ser cristão, são princípios e valores que são imutáveis. Nós não podemos desistir dos nossos casamentos, não podemos desistir dos nossos relacionamentos de amigos, de irmãos,
irmãos em Cristo. Às vezes nós descartamos pessoas e pessoas não são descartáveis. Como disse o pastor Sandro hoje pela manhã, ninguém é substituível, porque Conceição só existe uma, Lavor só existe um. Eu posso ter vários capelães prisionais, mas igual Lavor, eu só tenho. Eu não posso abrir mão de ninguém. Como disse um pastor, não sei se foi o pastor, se foi o Bruno que falou, nessa visão do caminhando, na visão do reino de Deus, ninguém pode ficar para trás. Eu e você precisamos, e é a palavra de Deus que nos ensina a lutar e a recuperar aquilo que perdemos. Não se conforme com a derrota. Não se conforme com aquilo que o diabo tem tentado te roubar. Muito maior é a provisão de Deus sobre as nossas vidas. E ao olhar esse texto, eu vejo algumas coisas que essa mulher faz. Primeiro, ela está disposta a buscar. Ela está disposta, mesmo tendo mais moedas, assim como aquele pastor tinha mais ovelhas, ela está disposta a parar tudo para ir atrás daquela moeda que havia perdido. E a primeira providência que essa mulher toma, ao perder a dracma, e Jesus pergunta, quem é que não acende a lamparina? Meus irmãos, para recuperarmos e resgatarmos valores, precisamos ser iluminados pelo Espírito Santo de Deus. Precisamos que Jesus jogue luz aquilo que está oculto. Precisamos que Jesus jogue a sua luz sobre as sombras da nossa vida, sobre as penumbras que eu e você vivemos. Se nós queremos sermos crentes de verdade, cristãos autênticos e verdadeiros, precisamos acender dentro de nós todos os dias e reavivar a chama do Espírito Santo em nossos corações. Não há como resgatar valores, não há como resgatar aquilo que é perdido, se não lançarmos luz naquilo que está em trevas. E essa mulher toma essa providência. É impossível, meus irmãos, achar a dracma sem acender a candeia. Se queremos encontrar algo que perdemos dentro da nossa casa, precisamos de igual forma acender a chama do Espírito Santo em nós. Precisamos, meus irmãos, iluminar as nossas mentes. Precisamos, em nome de Jesus, iluminar o nosso coração. Precisamos ter os nossos relacionamentos iluminados pela luz que é a palavra de Deus. Precisamos ser iluminados por Ele para resgatarmos valores perdidos, que são melhores do que coisas. Precisamos acender, precisamos iluminar. Se queremos achar tesouros dentro da nossa casa, precisamos buscar a presença de Deus. Mas sabe o que acontece? Quando você acende a luz e joga a luz naquilo que está escuro, você descobre muita sujeira. A gente vê isso muito em mudança, né? Quem muda, quando tira um móvel do lugar, fala assim, nossa, quanta poeira, né? Até dente você acha debaixo dele, né? Você acha várias coisas, porque a necessidade de mudar, essa mulher não teve preocupação disso. Essa mulher, além de acender, ela sabia que havia necessidade para buscar, resgatar relacionamentos. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Precisamos, às vezes, mexer nos móveis interiores que existem dentro de nós.
nós, tirarmos de dentro de nós as nossas pseudo-fantasias, ou tirar de dentro de nós os nossos pecados de estimação. Se queremos resgatar valores para caminhar na visão de reino de Deus, precisamos iluminar aquilo que é escuro dentro de nós. E às vezes encontramos coisas feias, que precisam ser tratadas por Deus. Sabe o que é mais legal? Que por mais feia que seja a situação, o sangue de Jesus tem poder para purificar de todo o pecado. Ele não joga no rosto. Uma vez perdoado, está perdoado. Ele joga no mar do esquecimento. Quem acusa é Satanás. Por isso que Paulo fala: nenhuma acusação há para quem está em Cristo Jesus. Só que não para aí não. Que não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Às vezes na nossa vida precisamos tirar algumas coisas, precisamos ter coragem de remover muitas coisas que estão dentro de nós. E essa mulher dessa parábola, ela teve, que Jesus está ensinando, ela teve essa iniciativa que os fariseus e os escribas, os doutores da lei, não tinham coragem de mexer no seu ritualismo para alcançar o perdido. Não tinha disposição de sair da sua zona de conforto para alcançar pessoas que precisam estar morrendo em Cristo Jesus, sem Cristo Jesus. Essa mulher tem a coragem. Meus amados irmãos, querido visitante, querido amigo, não podemos ser omissos, nem acomodados. Vivemos uma geração omissa e acomodada diante dos problemas reais que esse mundo tem. E criamos distrações, criamos pseudo-problemas, criamos coisas que não têm muito valor. Vida tem valor, porque Deus não tem prazer na morte de ninguém. Por isso que o salmista, quando ele passa pela morte e é restaurado por Deus, ele fala: preciosa aos olhos do Senhor é a morte dos seus santos. Ou seja, como é duro, como é dolorido, como é custoso, como dói o coração de Deus quando uma pessoa morre. Deus não tem alegria, o céu não está em festa, como eu já ouvi em muitos cemitérios aí. O céu não fica em festa. Deus chora, Deus sente a nossa dor. Olhando o contexto, é precioso, é duro, porque o homem não foi feito para morrer. De Gênesis e Apocalipse, vamos ver que a morte não foi feita por nós, mas a morte é um castigo. Por isso que Paulo escreveu nos Coríntios, capítulo 15, fala que a morte é o último inimigo a ser derrotado. A vida vale muito a pena. A vida é para ser vivida com dignidade. Por isso que às vezes precisamos mexer naquilo que está nos destruindo, aquilo que está matando a nossa vida, aquilo que está nos fazendo andar como um zumbi. Vida sem vida, como ossos no vale de ossos secos, com tendões, com pele, com carne, mas sem vida. E Deus precisou soprar a vida sobre eles. Quando caminhamos na visão do reino de Deus, quando queremos resgatar valores, precisamos iluminar aquilo que nos destrói. Não podemos ser omissos nem acomodados. Não podemos, meus queridos irmãos, ter medo de mexer em algumas coisas para sairmos da nossa zona de conforto. Tem gente que tem medo do novo. Tem gente que tem medo de se mexer.
Está muito bom assim, pastor, para que a gente vai mexer nessas coisas? Tem coisas que não é para mexer mesmo. Mas quando se trata de vida, Deus vai desde o profundo até o céu para resgatar vidas, para resgatar valores, para resgatar pessoas, para resgatar casamento, para tirar os seus filhos das drogas, para te abençoar. Deus não tem limites no seu amor. E precisamos imitá-lo. Precisamos resgatar valores que se perderam, mesmo que esse mundo que vivemos não mais esteja. Mesmo que o mundo não considere isso valoroso, mesmo que o mundo não considere isso precioso, não se esqueça, nós não somos do mundo, nós somos apenas peregrinos. A nossa morada é o céu. E precisamos buscar e resgatar valores que se perderam. A igreja não pode ser diferente. Precisamos, meus irmãos, tal qual Jesus viver em nós, a igreja precisa resgatar os valores que foram perdidos. Ninguém pode caminhar na visão do reino de Deus sem princípios e valores. E o processo dessa mulher, o processo de procura pela perda dessa mulher, ela passa exatamente por essas três ações. Primeiro, ela acende a luz. A igreja deve ser e precisa ser a luz do mundo. Precisamos, meus amados irmãos, acender a luz que é através da palavra de Deus, porque João 1,5 fala que a luz prevalece sobre as trevas. Não existe treva, não existe tempestade, não existe obstáculo que eu e você estamos vivendo que a luz de Cristo, a palavra de Deus, não possa restaurar, de nos levar de volta, caminhar na visão do reino de Deus. Depois de acender a luz, precisamos varrer a nossa casa. E varrer a casa espiritual. A igreja precisa limpar de toda a sujeira do pecado. Eu e você precisamos buscar o perdão e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Está lá em 1 João 1, de 7 a 9. Ele também vai fazer uma ilustração que diz que a videira precisa ser limpa para produzir mais frutas, está lá em João 15. A igreja às vezes precisa de dar uma mudança, fazer uma limpeza interior. Talvez nós já estejamos tão acostumados com a metodologia que é, que esquecemos dos principais valores. Às vezes é necessário um ar-condicionado queimar, para só ficar aqui quem quer realmente ouvir a palavra de Deus. Às vezes é necessário que eu e você passemos dificuldades para aprendermos a olhar para dentro de nós. Uma coisa que eu observo também nessa mulher da parábola, e que eu e você precisamos, é perseverança. Nesses 3 versículos eu vejo uma mulher que acende a luz, que essa luz representa o Espírito Santo de Deus iluminando. E quando o Espírito Santo de Deus nos ilumina, Ele nos mostra aquilo que estamos errados. E precisamos nos movimentar, varrer a nossa casa interior. E às vezes dói, porque o processo é dolorido. O processo de limpeza é dolorido. Por isso precisamos perseverar. Essa mulher da parábola, ela perseverou. Essa mulher não desistiu. Eu e você precisamos ser perseverantes
e não nos rendermos à influência do mundo, que impede de enxergar os valores do reino de Deus. Precisamos estar atentos a isso, mesmo quando tudo parece o contrário, quando tudo parece que não vai dar certo. Nós não podemos desistir de procurar valores eternos em Cristo Jesus. E isso só é possível quando nós conhecemos a palavra de Deus. E conhecer aqui no sentido hebraico é de viver a palavra de Deus, cheio de graça, cheio de amor, cheio de misericórdia. Não podemos desistir de buscar os valores do reino de Deus. Não podemos desistir de cuidar daquele que um dia se perdeu. Não podemos desistir de buscar aqueles que saíram do caminho do Senhor. Estava lendo um livro essa semana que a gente tem que saber dosar. Há momento de confronto e há momento de consolo. Tudo tem seu tempo. Às vezes nós consolamos quem precisa ser confrontado. E às vezes nós confrontamos aquele que precisa ser consolado. Esse é o valor do reino de Deus. Jesus, ele fazia isso, ele confrontava, mas não poucas vezes ele também ia e consolava. Diante daquela mulher adúltera, que foi pega em flagrante adultério, onde todo mundo a condenava, queriam apedrejar, queriam fazer o próprio Deus encarnado em Cristo Jesus. Olha aquela situação, está sob o controle dele, embora ele não tenha falado nenhuma palavra. Ele observa, e aí perguntam para ele: Rabi, o que faremos? Ele só fala uma coisa: quem não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. E o texto diz que foi saindo um por um, do mais velho ao mais jovem. Aí o contexto judaico que ele tem que explicar. A primeira pessoa que deveria atacar a pedra é quem pegou em flagrante. Ele não joga a pedra. Logo depois são os mais velhos. Eles também não jogam a pedra. E vocês sabem por quê? Porque todos estavam em pecado. Mas sabe qual era o pecado deles? Porque a lei de Deuteronômio falava que ele tinha que levar o quê? O homem e a mulher. Cadê o homem daquela história? Aí você entende porque ele fala: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Vai saindo um por um, envergonhado. Aí talvez agora fosse a hora de Deus confrontar. Mas aí vem o consolo, porque ele vê nitidamente que aquela mulher já estava arrependida, já estava humilhada, já estava quebrada. Ele fala uma coisa que é graça e misericórdia. Mulher, aonde estão os seus acusadores? Foi todo mundo embora? Eu também não te acuso. E ele consola com uma palavra maravilhosa: vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Resgatou o valor daquela mulher. Resgatou aquilo que aquela mulher estava precisando naquele momento. Não era o confronto com o próprio Deus, mas era o consolo de Deus.
Agora há momentos que precisamos ser confrontados. E Jesus confronta. Bate-nos, hipócritas. Entra no templo quebrando tudo. Precisamos, meus irmãos, aprender com Cristo a amar as pessoas. Aprender o momento de confrontar e o momento de consolar. Isso faz parte dos valores de Deus. O reino de Deus é paz, justiça e alegria. Precisamos nos alegrar com que se alegra. É isso que essa mulher faz. Quando essa mulher encontra aquele valor que ela havia perdido, e que aqui representa uma alma, no contexto em que o texto está inserido, ela chama os seus vizinhos, ela chama os seus amigos, ela quer que todos se alegrem com ele, porque a dracma que ela havia perdido foi achada. E Deus fala: eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus quando um pecador se arrepende. Indo para a conclusão, a alegria é encontrar, é resultado de algo que se perdeu. Você se alegra quando uma pessoa se arrepende? Você se alegra quando um estuprador, isso é bem pesado, um homicida se arrepende e se entrega para Jesus, e ele vai estar contigo lá nas bodas do Senhor? Você se alegra com isso? Ou você se chateia? Precisamos rever os nossos valores como igreja. Vou repetir uma frase que eu falei aqui na quarta-feira. Sou totalmente pró-vida. Sou contra o aborto. Eu digo não ao aborto. O aborto é contra os valores da palavra de Deus. Assim como a pena de morte ao mais vil bandido. Eu não posso ser incoerente. Eu não posso ser pró-vida aqui e ser pró-morte. É claro que algumas pessoas morrem em consequência das suas escolhas. Mas eu não posso levantar uma bandeira, meus irmãos. A mesma fonte que sai água doce não pode sair água salgada. Eu não posso defender. Não é coerente, não tem lógica. Eu não posso defender, ser contra aborto, pró-vida, e levantar a bandeira da pena de morte. Isso é incoerente. Isso é falta de valor. Precisamos resgatar os valores de Deus. Viver uma vida correta, de acordo com os princípios da palavra de Deus. É tempo, meus irmãos. É tempo de procurarmos diligentemente aquilo que perdemos. O que você perdeu? O que trouxe amargura ao seu coração? O que tem te trazido tristeza? Qual valor está perdido? E quando encontramos, precisamos celebrar com os nossos irmãos as nossas vitórias. A nossa igreja, ela é convocada a retomar diligentemente, meus irmãos, com muito esmero, o princípio da palavra de Deus. O Senhor quer que essa igreja, que eu e você, vejamos a glória de Deus, que o nosso entendimento, que nós possamos ser iluminados por Deus, buscarmos ao Senhor e sejamos iluminados a dar valor àquilo que é valorizado por Deus. E precisamos, meus amados irmãos, jogar no lixo tudo aquilo que não presta em nossos corações, porque o nosso maior tesouro é Jesus Cristo. O nosso maior tesouro Ele nos deu na cruz do Calvário. Abre seu coração. Deixe Jesus entrar. Deixe a luz de Cristo te iluminar. Olhe ao seu redor
e veja aquilo que foi perdido. Talvez você tenha perdido já o respeito próprio. Talvez você tenha perdido o carinho. Talvez você tenha perdido a fé. Talvez você esteja brigado com Deus. Qualquer outro valor. Deus te chama nessa noite a voltar a caminhar na visão dele. Deus te chama nessa noite, em nome de Jesus, a resgatar os valores perdidos. Por isso, acenda a luz de Jesus no seu coração. Varra o seu interior e persevere no caminho da santificação. E tenha certeza que haverá uma festa no céu, porque Deus se alegra junto com seus anjos por um pecador que se arrepende. Igreja, querida Igreja Batista Missionária do Maracanã, vamos em nome de Jesus resgatar valores perdidos. Que Deus nos abençoe. Amém.